Olá você que está nos acompanhando, nosso guia de estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. Nós vamos dar sequência a mais um estudo, mas antes vamos relembrar o que estudamos na lição anterior, que foi a respeito da beleza da criação divina. Nós aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Deus, o Filho. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então esse foi o estudo na lição anterior que falou sobre a beleza da criação, como Deus criou todas as coisas, principalmente a criação do homem e da mulher. Hoje nós vamos aprender e estudar a respeito da origem do mal. De onde se originou o mal? Como surgiu o mal? Por que existe o mal? Então vamos dar sequência ao nosso estudo de número 3, a origem do mal. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doenças, sofrimento, mortes, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Lúcifer rebelou-se contra Deus, tornou-se Satanás, enganou 1/3 dos anjos e levou o homem ao pecado. É responsável por todo o mal que existe, vive pecando desde o princípio, foi homicida desde o princípio, é mentiroso e pai da mentira. Jesus o venceu na cruz e Lúcifer será finalmente destruído. Vamos dar sequência agora com a nossa primeira pergunta a respeito do nosso tema, que é a origem do mal. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. De quantos anjos é composto o exército de Deus? É composto de milhares de anjos. Vamos à nossa segunda pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Que ele era perfeito nos caminhos, até que se achou iniquidade nele. Iniquidade é transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4. Pergunta de número 3. Que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías capítulo 14, versículo 12. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Que outros pecados esse anjo cometeu? Queria assentar-se no trono de Deus? Verdadeiro. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Verdadeiro. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Verdadeiro. Amou a Deus? Falso. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Houve uma peleja, uma guerra no céu entre Cristo e Lúcifer. E segundo os textos
que lemos em Apocalipse, ele e todos os seus anjos foram expulsos do céu. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Apocalipse 12, versículo 4. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerão. Vamos para a nossa sexta pergunta. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? A serpente disse: é certo que não morrerás, sereis como Deus. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Que Jesus, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Pergunta de número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. De que maneira Satanás nos engana hoje, transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios? Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Por isso festejai os céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Contra quem o inimigo está especialmente irado? Contra aqueles que não seguem mandamento algum falso. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos, verdadeiro. Contra aqueles que escolhem algum mandamento para obedecer, falso. Pergunta de número 10. Como nos é possível vencer Satanás? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 14. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 15 e 16. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. Como nos é possível vencer Satanás? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Recapitulação. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não em Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Compromisso de fé. Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Muito bem, encerramos aqui o nosso estudo. E agora veremos o pequeno resumo do nosso próximo estudo. Como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu pecado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O próximo estudo nos mostrará a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Obrigado, Senhor, por este momento de ter estudado a Tua Palavra e te rogamos, Senhor, que nos capacite para que possamos estar firme contra esse lado do inimigo, contra qualquer mal, contra qualquer tentação, quando elas sobrevierem contra nós. Nós sabemos que vivemos em um mundo de pecado, um mundo onde o mal existe. Vemos a maldade explícita no ser humano. E assim como o mal surgiu para destruir o que é lindo, o que é belo e o que é vivo, o bem surgiu para restaurar tudo e todos em Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo conhecimento da verdade em Tua Palavra. Tua Palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado por todas essas promessas, ó Deus. Quero entregar nas Tuas mãos e pedir a Ti que abençoe a vida desta pessoa que está acompanhando este curso, que fortaleça em todos os momentos de sua vida. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado a você que estava nos ouvindo e até o nosso próximo estudo.